Então, vou mostrar para vocês como trocar a tomada na prática. A troca da tomada de 2 pinos para a tomada de 3 pinos começa com a retirada da antiga tomada da parede. Para isso, vamos desparafusar a tomada antiga usando uma chave de fenda ou Phillips. Lembrando que, para fazer este procedimento de forma segura, você tem que desligar o disjuntor do circuito da tomada antes de fazer a troca. Observem que a tomada era bem antiga e os parafusos estavam bem aluídos, o que acabou dificultando um pouco mais o serviço. Se isso acontecer com vocês também e vocês tiverem dificuldade para desparafusar a tomada, vou dar uma dica do que vocês podem fazer. E a dica é essa: como a tomada era muito velha e eu não ia precisar mais dela, eu quebrei parte da tomada com cuidado usando o alicate universal para depois tirar o parafuso com o alicate. Mas se vocês precisarem fazer isso, façam com cuidado para não quebrar o encaixe do parafuso que fica na caixinha de passagem, pois vamos precisar dele para instalar a nova tomada. Depois de quebrar parte da tomada que precisava, eu abocanhei o parafuso com o alicate e fui girando o alicate para desparafusar. Se você precisar fazer esse procedimento, talvez não seja necessário quebrar parte da tomada velha, caso você consiga abocanhar o parafuso com o alicate universal sem precisar quebrar a tomada. No meu caso não teve jeito, eu tive que quebrar mesmo. Em seguida, vamos desconectar os fios dos bornes da tomada antiga. Para quem não sabe, os bornes são os pontos onde os fios ficam parafusados na tomada. Aí vai outra dica: se os parafusos do borne da tomada antiga estiverem muito aluídos ou enferrujados e vocês tiverem dificuldade para desconectar os fios por causa disso, basta cortar o fio com um alicate universal usando essa parte aqui do alicate que é para corte. Depois é só decapar a ponta dele para conectar no borne da nova tomada. Também vou dar uma dica de como vocês podem decapar o fio com um estilete. Eu poderia usar esse alicate decapador que eu tenho aqui, que seria bem mais rápido. Mas caso vocês não tenham esse alicate ou algum outro alicate apropriado para decapar fio, vou ensinar como vocês podem usar um objeto com lâmina, como um estilete ou um canivete. Para fazer isso, vocês vão colocar a lâmina em cima do fio e o polegar na mesma direção embaixo do fio com cuidado para não encostar na lâmina. E não precisa decapar muito grande não, apenas o suficiente para o fio ficar dentro do borne da tomada. E depois é só colocar uma leve pressão e girar o estilete ou objeto que você estiver usando o máximo possível. Feito isso, é só puxar a ponta que foi decapada. Caso você queira identificar qual é o fio fase ou o fio neutro, você pode usar um detector de tensão, que é esse aparelho aqui que acende e apita quando é aproximado do fio fase. Mas se você não tiver como fazer o teste, não tem problema, pois não interfere na troca da tomada. Eu vou fazer porque eu prefiro deixar o fase ou o neutro já marcado caso precise fazer alguma manutenção futura. É bem rápido. Para fazer o teste, o disjuntor tem que estar ligado. Mas antes de ligar o disjuntor, você tem que tomar o cuidado de não deixar as partes decapadas dos fios se encostarem de forma alguma, pois isso causaria um curto-circuito. Depois de ligar o disjuntor, basta ligar o detector de tensão e aproximar do fio para descobrir qual é o fio fase. O fio em que o detector de tensão apitar e piscar ao se aproximar é o fio fase. Então vamos fazer o teste. Observem que o fio fase é o da esquerda, porque acionou o detector de tensão. Se vocês quiserem comprar um detector de tensão, eu deixei um link na descrição do vídeo de uma excelente loja para vocês comprarem. Algumas regiões utilizam 2 fios fases para uma tensão de 220 volts. Então, se a sua tomada for de 220 volts e você morar em uma dessas regiões, o detector de tensão vai acionar ao se aproximar dos 2 fios, porque serão 2 fios fases, mas a instalação é a mesma. Agora que eu já desliguei o disjuntor novamente, eu vou marcar o fio fase com a fita isolante. Geralmente o pessoal marca o fio neutro com a fita isolante azul, que é a cor padrão da norma para o fio neutro.
Mas como a fita isolante azul estava em falta aqui, eu vou marcar o fio fase com a fita isolante preta mesmo. Se os fios da instalação já estivessem nas cores padrão da norma, nem precisava fazer essa marcação. E lembrando, pessoal, que se vocês não tiverem como marcar o fio fase ou o fio neutro, não tem problema, não atrapalha na instalação. Eu só identifiquei aqui mesmo para deixar a instalação já organizada. Reparem que eu já desliguei o disjuntor. Como vocês podem ver, o detector de tensão não apita e nem pisca ao se aproximar do fio fase, indicando que não tem tensão, então o disjuntor está desligado e eu posso prosseguir com a instalação de forma segura. Eu vou aproveitar para limpar um pouco aqui a caixinha de passagem, porque como vocês podem ver, ela está com muita poeira. Eu vou usar um pincel para limpar. Agora eu vou mostrar a vocês como fazer a instalação da nova tomada. A tomada que eu estou usando é essa aqui da Tramontina, linha Lis. Essa tomada é de 10 amperes, mas o procedimento é o mesmo para a tomada de 20 amperes. Observem que a tomada tem essa terceira entrada no meio, que é para o fio terra, mas a instalação aqui não tem aterramento. Isso não impede o funcionamento da tomada, ela só não vai ficar com a mesma segurança que teria com o fio terra. Vou mostrar para vocês na câmera como se faz a abertura dos bornes da nova tomada para encaixar o fio. É bem simples, basta desparafusar o borne o suficiente para encaixar a parte decapada do fio. Observe que à medida que desparafusa, ele vai abrindo. Depois, a gente encaixa o fio em uma dessas entradinhas e parafusa o borne novamente para prender o fio. O do meio eu não vou abrir porque é do fio terra e ainda não temos aterramento nessa instalação. Em relação à posição em que os fios vão ficar, geralmente com a entrada do meio virada para cima, o neutro fica do lado esquerdo. Mas se vocês tiverem dúvida, é só ver a indicação do fabricante no borne da tomada. Eu vou mostrar a vocês aqui na câmera. Observem que fica a letra N em um dos bornes indicando que é para o fio neutro. Mas se vocês por acaso encaixar o fio fase no borne indicado para o fio neutro e o neutro no outro borne que ficaria o fase, a tomada vai funcionar do mesmo jeito, não interfere no funcionamento. Mas eu prefiro seguir a indicação do fabricante, então eu vou conectar o fio neutro no borne indicado para o fio neutro. Como o fio aqui está muito curto, vai dificultar um pouco de encaixá-lo no borne, mas com jeito e com paciência dá tudo certo. Agora vou encaixar o fio fase. Tem que deixar bem parafusado para não correr o risco do fio saltar. Agora que os fios já estão conectados, o próximo passo é parafusar a nova tomada na parede. No caso dessa tomada Tramontina da linha Lis, observem que ela vem com essa tampinha em cima e embaixo nos lugares onde parafusa a tomada. Para abrir essa tampinha, eu vou enfiar essa chave de fenda pequena nessa entradinha que fica aqui no meio. E se o vídeo está te ajudando, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e comentar tirando suas dúvidas para que eu possa te ajudar e postar mais vídeos como esse. Com a tampinha retirada, é só parafusar a tomada na parede. Se a tomada ficar um pouco torta, é só você folgar um pouco o parafuso e ajustar ela. Não precisa apertar muito o parafuso, apenas o suficiente para a tomada ficar firme na parede. Por fim, é só encaixar a tampinha novamente com a parte da abertura da tampinha virada para a borda externa para que seja encaixada corretamente. Para finalizar, eu vou testar aqui a tomada para ver se está funcionando. Como podem ver, está funcionando sim. Então, se o vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like.